Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Como é bom já começamos, né? A semana com as bênçãos de Deus. Sabemos que a semana para nós, ela é duvidosa, não sabemos o que vai acontecer, o que vem por vir, mas sabemos que estamos nas mãos de Deus. Tenha certeza disso. Vamos orar para começar o culto? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, somos agradecidos a Ti pela vida e pela saúde. Pai amado, muito obrigado por Tua companhia. Sentimos a Tua presença a cada momento. Senhor, em primeiro lugar, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedindo uma bênção toda especial. Ó Pai, nos abençoe nessa semana. Como eu falei, para nós não sabemos o que vai ocorrer, mas o Senhor com certeza vai estar ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando. Nos abençoe, nos guie, nos abençoe hoje e sempre. Por Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento teremos um momento da comunicação. Olá, fique atento às informações do Jardim América. Como emagrecer sem traumas? Nesta segunda-feira, dia 23 às 7 da noite, Amigos da Balança convida. Venha conhecer novos amigos e invista em você. Acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e você também será um vencedor. É nesta segunda, às 7 da noite, aqui na igreja. Atenção, mulher! Vem aí uma super programação para você. Dia 7 de março, sábado, mini congresso da mulher na Chácara Piratininga. Neste dia, as mulheres irão para a chácara às 8h30 da manhã. Os filhos ficarão com os maridos na igreja. Ao meio-dia, os familiares se dirigem para a Chácara Piratininga com uma cesta de lanche para o almoço familiar. À tarde, uma equipe cuidará das crianças e a programação encerrará às 17 horas. Neste dia, palestras e uma programação muito especial para você, mulher. E no dia 8 de março, domingo, para finalizar esta bela programação, acontecerá a Feira da Saúde para a comunidade na Escola Adventista. E para este evento, precisamos de apoio. Procure a Rusileia e veja como você pode colaborar. Mulher, programe-se, pois o fim de semana dos dias 7 e 8 de março é especial para você. Mais informações no mural da igreja e com o Ministério da Mulher. Existe um grupo que ora por você. Aproveite esta oportunidade e coloque seus pedidos na arca de oração. Bênçãos e milagres estão reservados para você. Creia, confie e coloque seu pedido na arca de oração. Estamos nos 10 dias de oração. Se você não começou, ainda dá tempo. Participe e veja os milagres acontecerem em sua vida. Até o dia 28 de fevereiro, estaremos orando por assuntos específicos. Conheça mais no site. Faça parte do povo que ora. E no dia 28, uma linda programação está sendo preparada para você estar conosco em 10 horas de jejum. Prepare-se. Muita oração, muito poder. Gosto de ver pais cuidando dos seus filhos. Pais amorosos têm tempo para parar e ouvir os seus pequenos. O nosso Deus é o nosso Pai. E se os pais terrenos têm tempo para ouvir os seus filhos, imagine o nosso Pai do céu. Ele sempre está pronto para ouvir. É só falar. Participe do movimento de 10 dias de oração e fale com seu Pai. Conheça mais sobre o projeto e acesse adventistas.org/10 dias. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira. Alô, alô. Boa noite, tudo bem com vocês? Foi embora? Voltou, tá o som.
Hoje é domingo, amanhã começa uma nova semana. Aliás, já começou a semana, né? Mas para muitos começa uma nova semana de trabalho. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Vamos cantar, gente? Vamos cantar? Ah, tem gente aqui dentro. Vamos cantar o hino 240, que se chama Bendita Segurança, que muitos conhecem. Vocês cantando. Eu já disse para vocês na quarta passada que daqui eu escuto melhor o Freitas. O Freitas é um sucesso cantando, viu, Ronald? Deveria que um dia ministrar aqui pra gente. Vamos cantar a próxima, 127, que também é um hino conhecido de todos nós, da maioria. Cristo tocou-me. 197, o que eu falei? Oh, meu Deus, nem começou a semana, já estou assim. 197, Cristo tocou. Por imenso
Eu gosto de cantar esses hinos tradicionais, que são familiares a todos nós, a maioria de nós, porque a gente parece que se lembra, né? Por que a gente está aqui, por que a gente acredita. A gente se lembra do pai e da mãe cantando pra gente, dos nossos cultos em família. Isso é muito bom, é bom ter história. E para aqueles que têm ainda pouca história nessa caminhada cristã, vocês estão fazendo história já, a partir de hoje. Vamos cantar o 480 agora. Em tuas mãos. Pode fechar seus olhos. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Vou pedir pro Diego repetir mais uma última vez, a gente canta, só vocês cantam. Em tuas Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nesse momento, antes da mensagem, eu quero ter o privilégio de fazer a dedicação de uma criança. Eu queria chamar o Cristiano José, a Bruna Alves, são os pais, a Lara e a Nenenzinha. Queria chamar também o irmão João Vitor. Vem cá, João Vitor, ele está ansioso ali, numa grande expectativa. Queria também chamar os familiares que estão aqui. Podem vir aqui à frente, sejam todos bem-vindos. Os familiares, por gentileza, podem vir. Podem vir os familiares também. Podem vir. Sejam bem-vindos. Podem vir todos. Podem vir todos. Esse é um momento muito especial da família. Que beleza, que bom. Podem ficar aqui à frente, aqui desse lado. Aqui, ó. Podem vir aqui. Sejam todos bem-vindos, viu? A Igreja Adventista. É um prazer muito grande recebê-los nesse momento tão importante para vocês, na apresentação da Lara. Eu queria rapidamente dizer algumas palavras a vocês. Tá bom, ok. Então tá bom. Obrigado, Freitas. Você é o solteiro mais charmoso dessa igreja. Alguns se equivocam com relação à educação.
Alguns acham que educação é simplesmente prover as necessidades básicas de uma criança, a alimentação, a roupa. Educar é muito mais do que isso. E esse é um momento muito especial para Lara, para o Cristiano e para a Bruna e para os familiares. Esta é uma cerimônia milenar. Jesus, ele foi levado pelos seus pais ao templo para ser apresentado, para ser dedicado como será a Lara. E é interessante que Jesus foi levado ao templo e Simeão estava ali e ele pegou o menino Jesus nos braços e ficou extremamente eufórico, a tal ponto dele declarar: descansa em paz minha alma, porque hoje eu vi a consolação de Israel. E eu queria, assim, apenas em pouquíssimas palavras, dizer a vocês onde repousa a base da educação. Talvez a mola mestre da educação. Que princípio é esse? Eu queria ler um salmo muito pequenininho, tem 6 versos apenas, e nós vamos perceber que nesse salmo está o segredo de uma educação próspera e de uma família feliz, não só de uma educação dos filhos, mas também da família feliz. Se vocês puderem atentar para esse salmo, vamos perceber que tem uma frasezinha ali que se repete, que é interessante. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja, que interessante isso aqui, os filhos dos teus filhos. Que frase é essa? Que está aí no meio desse salmo, que nos chama a atenção com relação à vida feliz em família, à prosperidade da esposa, do marido, dos filhos. Qual seria? O temor do Senhor. Esse é o segredo. O temor do Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. A tal ponto do livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 27, dizer assim: o temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços de morte. Então, quando uma família tem o temor do Senhor, tudo fica mais fácil. E se vocês estão aqui é porque vocês temem a Deus. E eu queria, de forma muito especial, dizer ao Cristiano e à Bruna que pesa sobre vocês dois uma grande responsabilidade de educar essa criança tendo como base o temor do Senhor. E se ela for criada tendo como base o temor do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma de que você não só verá a felicidade dela, mas verá a felicidade dos filhos dela. E ainda estão bem à frente de todos nós. Mas essa é a promessa da Bíblia e da palavra do Senhor. Então, é com muita alegria que nesse momento eu quero tomar a Lara de Paula nos meus braços. Eu estou achando que vai ser meio difícil, mas eu estou com fé que eu vou conseguir. Professor Alexandre, por gentileza, me ajude. E eu queria, nesse momento, me ajoelhar com aqueles que estão aqui. Se vocês puderem se sentirem confortáveis com isso, mas eu queria me ajoelhar de forma especial com os pais, para que eu separasse nesse momento a Lara para o Senhor. Grande Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de vermos os nossos filhos diante do teu altar, Senhor. E nesse momento eu tenho em meus braços a Lara. É uma criança em tenra idade, ainda provavelmente nem compreende o que está acontecendo. E eu queria, de forma muito carinhosa, te colocar ela nos teus braços, para que ela crescesse, se desenvolvesse como Jesus cresceu e se desenvolveu. Não só em estatura, em conhecimento, mas em graça também. E quero pedir uma bênção muito especial sobre os seus pais,
para que eles tenham sabedoria suficiente para colocar diante da Lara os teus caminhos, para que os laços de morte sejam evitados, para que ela cresça, seja feliz e traga felicidade aos seus familiares. Portanto, nesse momento, Senhor, tendo minha mão sobre ela, eu queria te pedir que o Senhor pudesse abençoá-la ricamente, a fim de que ela crescesse e vivesse muito feliz. Que todos nós que estamos aqui na igreja possamos também entender a grande responsabilidade que temos de ajudar na educação daqueles que são os teus cordeirinhos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós teremos uma mensagem musical. Antes eu quero passar a mão do Pai, um certificado, parabéns, que Deus te abençoe, para comemorarmos essa data tão importante. Deus tem uma mensagem especial para vocês, uma mensagem de amor. Espero que vocês a aceitem com carinho. Ao nascer, ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. E a igreja pode cantar comigo. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Se o calor faltar, Vai encontrar. e Quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém.
Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando para vocês. Queria agradecer o irmão que me convidou. Está confiando uma grande responsabilidade nas minhas mãos. E a minha oração tem sido feita da seguinte maneira, que hoje eu possa falar para vocês apenas como uma intérprete, apenas como uma tradutora da vontade do Espírito Santo. Deixa eu me apresentar para vocês. O irmão quis me apresentar, né? Eu falei para ele, não precisa, deixa que eu me apresento. Eu sou esposa do pastor Fábio, né? E algumas pessoas me perguntam assim, como que é ser esposa de pastor? Porque faz pouco mais de 1 ano que a gente está no ministério, assim, oficialmente. E eu digo, é uma benção, e é mesmo. Mas algumas vezes eu percebo que os irmãos se sentem frustrados comigo. Então, antes que vocês fiquem, eu já vou dizer 3 coisas a meu respeito, tá? Uma delas, eu não toco piano. Segunda, eu não canto, de maneira nenhuma. E a terceira, eu não sou enfermeira. Porque parece que assim, alguns irmãos esperam isso de esposas de pastor. Uma vez o Fábio, numa igreja, o irmãozinho chegou para o Fábio e falou, pastor, o senhor é uma bênção. O senhor prega bem, você é animado, você veio aqui para animar essa igreja. E ele falou, me fala da sua esposa. E eu do lado. E o Fábio falou, essa esposa é uma bênção. E ele falou assim, e ela canta? E o Fábio disse, não, ela não canta. Ah, mas toca, né? E o Fábio, não, também não toca. E ela é enfermeira, irmão? E o Fábio disse, não, também não é enfermeira. Então ele falou, o que ela faz? Então assim, antes que vocês se frustrem, essas não são habilidades que eu tenho. Mas eu espero que eu tenha outras que possa ser útil para essa igreja, tá? E para quem não sabe, meu nome é Shirley. Algumas pessoas carinhosamente têm me chamado de esposa do pastor Fábio. Tudo bem, pode me chamar de esposa do pastor Fábio, para mim é uma grande honra. Mas, já que eu estou falando bastante a meu respeito, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Eu sou do Capão Redondo. Alguém do Capão Redondo? Tem? Ninguém, acho que é a primeira igreja que eu venho que não tem ninguém do Capão Redondo. Zona Sul de São Paulo. Ninguém, alguém conhece pelo menos? Ah, tá, muito bem. Então, eu sou do Capão Redondo, fiquei lá até os meus 16 anos, depois morei nos Estados Unidos 10 anos. E lá no Capão Redondo, nós temos uma grande missão. Para vocês terem uma ideia, o slogan que tem lá no Capão Redondo é assim, 100% Capão. Se não é adventista, é ladrão. Então, vocês imaginam, né? Só tem adventista ladrão lá. Então, assim, eles evangelizam bastante. E um dia, a nossa igreja inteira foi convocada para ir para um ginásio de Ibirapuera. Sabe que naquele tempo, algum tempo atrás, aí as pessoas iam todo para o ginásio de Ibirapuera e tinha aquele grande evangelismo, né? Não sei se hoje ainda tem. Mas então, toda a igreja estava convocada para ir, a gente foi de ônibus. Só que 2 irmãzinhas, muito espertinhas, elas queriam fazer uma boquinha antes, assim, comer antes de ir para esse evangelismo. E elas entraram na sala das docas e ficaram por lá. O diácono-chefe não sabia que elas estavam ali e trancou elas lá dentro. Trancou todas as portas, que as igrejas têm muitos portões, né? Trancou todos os portões e a gente foi. E nós íamos ficar o dia inteiro ali. Então, quando nós chegamos, tinha bombeiro, tinha polícia, tinha vizinho, tinha todo mundo, estava ali na porta da igreja. A gente falou, aconteceu alguma coisa, roubaram a igreja. E quando fomos saber que aquelas mulheres tinham gritado tanto o dia inteiro para que soltassem elas, porque ali estava muito quente. E eu lembro, assim, de várias pessoas falando assim, como é que essas 2 mulheres ficaram presas dentro da igreja? Como é que 2 mulheres ficam presas dentro da igreja? E aquilo ficou na minha mente, parecia engraçado naquele momento. Mas depois eu fui refletir e eu fiquei pensando, parece que hoje muitos de nós também nos encontramos presos dentro da igreja. Parece que assim, a gente vem na igreja, a gente assiste cultos maravilhosos, a gente assiste mensagens maravilhosas, a gente participa da lição, a gente participa de vários eventos, mas quando saímos, é como se a nossa vida não tivesse poder. É como se a nossa vida não tivesse impacto. Mas eu queria dizer para vocês que, irmãos, você não foi chamado aqui para sentar nesse banco de igreja e apenas ficar aí parado. Deus chamou você porque Ele sabe que você tem um potencial de influência que ninguém mais tem.
as pessoas que você pode influenciar, o local onde você trabalha, aonde você vai, a comunidade que você tem aí fora, é só você que pode influenciar. Deus te chamou para esse propósito. Talvez você pense, peraí, mas eu não sou talentoso, eu não canto, eu não toco, nem pregar eu prego. O que eu vou fazer? Eu não sei nem passar salva na igreja. Mas Deus, Ele tem uma incrível capacidade de transformar pessoas simples e com elas fazer coisas extraordinárias. Hoje eu vou falar a respeito de um rapaz que aparentemente é simples. Aparentemente você não daria nada para ele, mas Deus usou aquele rapaz, simples como ele era, para fazer coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia comigo em São João 1:41. Nós vamos falar a respeito de André, o discípulo. São João 1:41. André era um discípulo muito comum. Você nunca viu o livro de São André? Não existe. André nunca fez nenhum milagre. Ele não era do círculo dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele não participou da transfiguração. Você não vê ele fazendo nada de extraordinário, nem mesmo um grande líder ele era. Mas Deus usa esse homem de maneira magnífica. Ele aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que ele aparece, ele faz coisas extraordinárias. Antes então de lermos, eu convido você a curvar sua fronte para que a gente possa orar a Deus. Pai querido, Deus bendito, o Senhor não nos trouxe aqui à toa, o Senhor tem uma mensagem. Ninguém aqui veio para perder tempo, Senhor. Nós viemos aqui porque acreditamos que o Senhor está aqui se fazendo presente através do Espírito Santo. E através dele é que nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos essa mensagem e para que ela faça, ó Pai, real modificação em nossas vidas. Que o Senhor possa usar aqui essa pregadora e também que o Senhor possa usar esses irmãos para que essa mensagem, ó Pai, ganhe poder através, ó Pai, da Tua influência. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Então lá nós lemos 1:43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Quando Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito, aqui está o verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi na figueira. Desculpa, gente, é 35. Estou lendo errado, tá? É 1:35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, perguntou, a que buscais? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe, vinde, vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele até aquele dia. Era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa, então, que André fez foi achar a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Simão, tu és filho de João, tu agora serás chamado Pedro. Que interessante, André não era muito conhecido. Tanto é que toda vez que você vê falarem de André aqui na Bíblia, vai estar falando assim, André, deixa eu te explicar quem é André, o irmão de Pedro. Porque Pedro é que era a referência, André nunca era referência de nada. Então fala que André encontrou Jesus e a primeira coisa que André faz é ele leva então o seu irmão para Jesus. As 3 únicas vezes que você vê falar de André na Bíblia, ele está levando alguém para Jesus. Era essa a missão dele. E, embora André fosse uma pessoa muito comum, uma pessoa nada extraordinária, digamos assim, ele leva nada mais, nada menos que Pedro para Jesus.
talvez André não tivesse a ideia da influência e da capacidade que ele tinha de levar pessoas para Jesus. Imagine se André não tivesse feito isso. Nós não conheceríamos Pedro. E quem era Pedro? Pedro era aquele que pregou e 3.000 se converteram. Pedro é aquele que tem as epístolas de Pedro. Pedro é aquele que fez milagres. Pedro é aquela pessoa extraordinária, aquela pessoa que muitos almejam. Eu quero conhecer a Pedro quando for aos céus. Pedro, grande Pedro, foi levado a Jesus através de André, aquele rapaz simples e comum. Eu fico maravilhada quando eu vejo como Deus pode usar pessoas simples e fazer coisas extraordinárias com ela. Se você for no Google e você procurar um homem chamado Edwin Kimball, você não vai ver nada a respeito dele. Hoje eu fiz essa tentativa. É muito difícil você encontrar algo a respeito de Edwin Kimball. Mas quem foi Edwin Kimball? Edwin Kimball foi um homem de mais ou menos 70 anos na época que essa história aconteceu, que tinha uma sala de escola bíblica, como as que nós temos aqui. E ele tinha uma sala, e essa sala era uma sala que a princípio era muito vazia, ninguém tinha muito interesse de ir lá. Mas ele percebeu que nessa sala estava sempre vindo um rapazinho. E ele se interessou por aquele rapaz. Aquele rapaz vinha toda vez, ele sentava no fundo e não parecia ter muito interesse. Parecia que ele estava ali obrigado. Um dia ele encontrou com esse rapaz num salão. E ele falou para o rapaz, você vai na minha sala de estudo bíblico? Ele disse, vou. Ele falou, você está gostando de estudar Bíblia? Ele disse, não. Ué, por que você vai? Não, meu tio me obriga aí e eu tenho que ir. E ele contou da história dele. A história dele era que seu pai tinha morrido, ele tinha 4 irmãos, ele tinha que trabalhar ali naquele salão, e o tio dele só deixava ele trabalhar ali se ele fosse na escola bíblica do Edwin Kimball. E ele falou assim, olha, eu sei que você não tem interesse pelo Evangelho, mas eu quero que você saiba que Jesus tem interesse em você. Você não está aqui à toa. Jesus tem interesse pela sua vida. E ele começou a orar por aquele jovem, até que um dia aquele jovem se converteu. E aquele jovem se tornou o maior pregador de todos os tempos na sua época. O nome dele é Moody. E esse Moody, se você Google ele, você vai ver que existe milhares de histórias a respeito dele. Até mesmo um presidente foi vê-lo pregar. O Benjamin Franklin, ele foi vê-lo pregar, de tão impactante que era os seus sermões. Ele não tinha um vocabulário muito bom. Uma vez uma professora de inglês corrigiu o seu sermão e disse, eu achei 27 erros gramaticais. E ela disse, você tem que melhorar a sua fala. E ele disse assim, eu estou usando todo o inglês que eu tenho. O que a senhora está usando com o inglês que a senhora tem? E ele era muito criticado pelas suas maneiras teológicas, as suas maneiras que ele abordava as pessoas. Mas ele não se importava e ele continuava pregando. E ele ganhou 2 países para Jesus. Esse homem foi fantástico. Agora eu digo para vocês, quem trouxe esse homem para Jesus? Foi um homem comum, que nós não sabemos nada a respeito, mas Deus usa pessoas simples e faz coisas extraordinárias. Eu adoro como Paulo coloca isso em 1 Coríntios 1, 27. Paulo coloca isso de uma maneira brilhante. Primeiro Coríntios 1, 27. Começando no 26, diz assim, ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Que texto fantástico, né? Aqui Paulo está falando assim, olha, Deus usa as pessoas simples. Deus usa as pessoas que não são. Deus usa as pessoas que são assim, que desprezíveis da sociedade. Deus usa elas e faz coisas extraordinárias. Quer dizer que Deus não usa sábios? Usa. Aí ele fala que Deus usa os sábios, mas nem sempre os sábios. Deus prefere usar os mais simples, porque aí sim toda a glória será para Ele. Mas o que eu acho mais interessante desse sermão, desse texto, é que quem fala isso não é uma pessoa comum. Quem fala esse texto nada mais, nada menos que Paulo. E Paulo, quem era Paulo? Paulo era super Paulo.
Paulo era o Paulo teológico. Paulo era aquele que Pedro uma vez falou, olha, irmãos, cuidado aí com Paulo, porque Paulo começa a falar de um assunto, ele vai para o outro, vai para o outro, e vai para o outro, e confunde a nossa cabeça e a gente fica perdido. Porque Paulo é muito profundo, intelectual. Mas Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, Deus usa as pessoas simples. E amém por isso, irmãos, porque nós somos pessoas simples, que Deus tem interesse de usar e capacitar. Hoje, à noite, na Mongólia, existe uma mulher simples, com um pouco vocabulário, com uma Bíblia velha, mas que tem pregado para Jesus. Eu fiquei maravilhada ao ouvir a história dela, porque diz que ela começou a pregar na sua sala, de chão batido. E ela começou a pregar para uma pessoa, e depois veio 2, 3, 10, 30. Até que então as autoridades falaram assim, peraí, você está pregando muito e está causando um reboliço aqui na cidade. Nós temos um aviso para você, se você continuar pregando, nós vamos te prender. Ela parou de pregar? Não, ela continuou pregando. E depois ela continuou pregando mais e mais. E ela batizava porque não tinha pastor ali. E ela própria fazia todas as coisas. E então as autoridades vieram de novo e falaram assim, olha, nós vamos te prender. E você vai ficar presa 1 ano. E ameaçaram ela. Mas ela continuou pregando. Até então eles falaram assim, olha, já que você não está ouvindo, nós vamos te prender. E eles prenderam ela. O que ela fazia na cadeia? Pregava. Até que depois, passados 6 meses, eles falaram assim, olha, nós estamos te soltando. E ela disse, vocês não podem fazer isso. Ela não queria ser solta. E eles falaram, não, nós vamos te soltar, porque se você continuar aqui, toda essa cadeia vai se converter, então você tem que sair. E depois ela continuava pregando e ninguém mais perturbava ela, porque ela era uma mulher de poder. Sabe, irmãos, às vezes quando eu conto essas histórias, as pessoas falam, Shirley, você trouxe uma história lá de 1800? Ou você trouxe uma história lá da Mongólia? Então deixa eu falar para vocês uma história desse século e deixa eu falar para vocês uma história atual. Essa história é de um rapaz chamado Jefferson, lá do Capão Redondo. E esse Jefferson, como eu disse para vocês, o Capão Redondo é um lugar perigoso. E estava tão perigoso que a escola sabatina dos juvenis estava com um problema sério, porque os filhos dos bandidos iam lá na escola para vender drogas e para influenciar aqueles jovens. Então eles se reuniram uma comissão, uma reunião com a igreja e falaram, olha, a gente quer acabar com a sala dos juvenis, porque a gente quer que esses jovens saiam da igreja. Olha que absurdo, né? A gente tentando trazer, eles querendo tirar. E aí eles falaram assim, nós queremos acabar com... Porque assim, também nenhum professor aguenta ficar lá, eles são irreverentes, eles são teimosos, eles ameaçam, eles não participam. E eles falaram, nós vamos acabar com essa sala dos juvenis, a não ser que apareça alguma criatura aqui que queira ser professor dessa sala. E então esse Jefferson levantou a mão. E ele falou, eu posso ser. E as pessoas começaram a cutucar umas às outras e falaram, peraí, mas esse Jefferson aí, ele é cameraman da Globo. Que influência que esse homem vai ter sobre os nossos filhos? Não, esse homem nem fala português direito, esse homem é inculto, esse homem fez até a 4ª série, esse homem não tem lógica ele ser professor da sala dos juvenis. Mas aí passou o tempo, ninguém pegava aquela sala e ele começou a frequentar. E no primeiro dia ele falou para aqueles jovens, olha, ninguém me queria, ninguém me aceitava, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu quero fazer. Vocês vão me permitir? E os meninos ficaram tocados e permitiram. E o Jefferson fez 3 coisas marcantes com aqueles meninos. A primeira, toda semana ele ligava para eles, ele se comunicava. Ou mandava uma carta, ou mandava uma mensagem, ou deixava um recado, mas toda semana, ele não passava uma semana sem se comunicar com aqueles meninos. Segundo, ele falou assim, vocês estão muito parados, nós vamos fazer eventos. Ele levava os meninos para fazer eventos em outras igrejas. Então, ele pegava os meninos e falava, hoje na igreja, vocês que vão fazer tudo, desde o sermão, até passar as ofertas, até todas as coisas. Então, aqueles meninos ficaram ativos e preocupados, como nós vamos fazer? E um falava com o pessoal do louvor para ensinar a fazer o louvor, outro falava com o diácono para saber como o diácono fazia, outro se preparava para o sermão, e eles ficaram todos animados. E a terceira coisa foi que um dia ele falou assim, olha, tem um rapazinho aqui que chama Joatan. E é aniversário do Joatan, e eu quero convocar todos vocês para ir no aniversário do Joatan. Um virou para o outro e falou, quem é Joatan? Existe um Joatan nessa sala? Eles nem sabiam que existia um Joatan. Mas aí, como o Jefferson estava pedindo, todos foram. E quando eles fizeram essa surpresa, o menino virou para eles e falou, poxa, eu nem sabia que vocês sabiam que eu existia. E realmente ninguém sabia que ele existia, mas o Jefferson estava atento àquele menino.
A verdade é que passou 2 anos que ele ficou trabalhando ali com aqueles jovens, aqueles adolescentes. E depois ele veio a falecer. No velório dele, havia tantas pessoas que as pessoas que estavam ali trabalhando no velório falaram assim, ele é político, ele é famoso, ele é uma celebridade. E aqueles adolescentes diziam, ele era muito importante para nós. Aquele menino Joatan disse assim, olha, naquele dia que eu estava voltando para casa, eu estava pensando em me matar, porque eu pensava que ninguém se importava comigo. O Jefferson talvez não fosse uma pessoa intelectual, talvez não fosse a nossa escolha de um melhor professor de escola sabatina para juvenis, mas ele deu tudo o que ele tinha e Deus trabalhou na vida daqueles jovens. Se o Jefferson não tivesse se manifestado, hoje você não teria um jovem pastor lá na igreja do UNASP, trabalhando lá, o Desson. Você não teria uma líder de louvor lá na escola do Paraná. Eu não sei o nome da escola lá que a gente tem, o Internato do Paraná que nós temos lá. Você não teria um rapaz que está aparecendo aí toda vez na Novo Tempo, Leonardo, que conta sobre como ele está passando e sofrendo a história da esposa que ele perdeu, o luto que ele está vivendo, porque ele também foi fruto dessa sala do Leonardo. E hoje talvez vocês não teriam essa pregadora que está aqui, porque foi ele que me incentivou a primeira vez a pegar um microfone e a pregar. Deus usa pessoas simples e Ele faz coisas maravilhosas. A influência do Jefferson nas nossas vidas, trouxe uma proporção que talvez ele nunca pudesse imaginar. André era assim. André não tinha ideia da proporção e da influência que ele tinha. Deus usa pessoas simples e faz coisas extraordinárias. Mas Deus usa também métodos simples e faz coisas maravilhosas. Abra comigo agora em São João 6. Em São João 6. E para a gente guardar tempo aí, salvar tempo, eu vou contar a história para vocês. Essa história é muito conhecida. Essa é a história da multiplicação dos 6 pãezinhos e 2 peixinhos. E essa história é uma história fantástica, porque havia pessoas ali de todos os tipos e Jesus pregava. Então o discípulo falou, Senhor, dispensa esse pessoal, eles estão cansados, eles querem ir para casa, eles estão com fome. E Jesus falou, não, vamos dar para eles o que comer. Um ficou pensando, Jesus está doido, o outro ficou pensando, mas dá o quê? Está tudo fechado, com que dinheiro? Mas então André aparece com uma solução. André, ele aparece com o menino, no versículo 8 nós lemos lá, outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Estão vendo aí que ele sempre precisa de ter alguém como referência? E ele disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ellen White diz que quando ele falou isso, ele tinha fé que Deus podia fazer algo, que Jesus podia fazer algo com aquele pouco que ele tinha na mão. O que é que você tem na mão? É pouco? Com Jesus se tornará muito. Uma vez Moisés cresceu e foi dito para ele que ele ia ser o líder de Israel. E Moisés começou a olhar para si mesmo e ele falou, você mesmo, porque não existe uma pessoa mais preparada que eu. Eu sou o cara. Eu estou aqui na realeza, eu sei tudo sobre artilharia, sei tudo sobre coisas militares, eu sei tudo sobre tudo. Eu sou o cara. Deus não podia ter escolhido um homem melhor. Ele tinha tanta certeza que ele era um homem bom, que ele foi lá e matou o egípcio. Depois teve que sair correndo, porque Deus disse, não, você não é o cara. Você não é a pessoa que eu preciso. Passou-se então 40 anos. E agora Moisés não era mais nada daquilo que ele era antes. Moisés tinha apenas na mão um cajado, uma vara. Então Deus aparece para ele e diz assim, Moisés, vai lá e liberta meu povo. E Moisés falou, você está de brincadeira, Senhor? Antes eu estava preparado, o Senhor não quis. Agora eu só tenho essa vara. E agora o Senhor quer que eu vá lá falar para aquele povo. E Deus diz, é com essa vara, com esse pouco que você tem na mão, que você vai libertar Israel. Que você vai libertar o povo do Egito. Porque com Deus você não precisa ter muito. Esse pouco que você tem, só precisa de uma coisa, está nas mãos de Jesus. E Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu vejo muitas igrejas que têm bastante velhinhos. Eu vou falar velhinhos mesmo, que é para impactar, tá, gente? Eu vejo velhos dizendo assim, eu estou velho demais. Eu já me aposentei na igreja. Eu venho para assistir, mas o meu trabalho aqui é só esse trabalhinho aqui mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus vai terminar a obra com os velhos. Vocês sabiam disso?
Quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. Mas eu tenho evidências para falar uma coisa dessa. Quais são minhas evidências? Pergunto para a igreja. Com quantos anos tinha Moisés quando foi libertar o povo do Egito? 80. Quantos anos tinha Daniel quando teve a sua primeira grande visão? Vamos ver. Daniel foi chamado com 17 anos, foi levado como escravo, passou-se mais 2 anos, ele foi graduado pela Universidade da Babilônia, e só no versículo 7 que ele tem a grande visão, e isso foi no primeiro ano de Belsazar, e esse ano era mais ou menos o ano que ele tinha entre 70 para 80 anos. Então, Daniel tinha 70 para 80 anos. Quantos anos tinha João quando escreveu o livro do Apocalipse? Quantos? Quase 100. Então, pensem comigo, irmãos. Se Moisés tinha 80, Daniel 70 e João 100, Deus não está ainda disposto a aceitar a sua aposentadoria. Deus tem muito para fazer com os poucos anos de vida que você acha que você ainda tem. Deus pode fazer muito mais na mente de alguém que já perdeu toda a vaidade que nós jovens temos, né? Deus pode fazer coisas maravilhosas com pessoas que já estão trabalhando, que Deus já está trabalhando há tantos anos de vida. Não, Deus não aceita a sua aposentadoria. Não pense que você vai ficar aí nessa cadeira de balanço, olhando seus netos crescerem. Deus quer fazer algo para você. Você pode influenciar um Paulo, um Pedro, um André, um menino que vai fazer a revolução na história da igreja adventista. Deus precisa que você trabalhe. Muito bem. Eu levei para um lado, vou levar para o outro, né? Senão as crianças vão brigar comigo. Deus vai usar crianças também. Eu não sei quantos ficaram sabendo, lá em Oklahoma, quase não tem mais jovens. Lá nos Estados Unidos, na Europa, já quase não tem mais jovens nas igrejas. Então o pastor pediu assim, gente, nós precisamos de fazer uma semana de oração jovem. E nós queríamos usar pregadores jovens. E nenhum jovem se manifestou. Um menininho de 10 anos falou assim, pastor, eu sou jovem? E o pastor falou, então eu prego. E o outro falou, também prego. Então se levantaram várias crianças e disseram, nós iremos pregar. Um ancião virou para outra ancião e falou, e agora? Como que nós vamos falar para essas crianças que elas não podem pregar? E uma irmã falou, não, vamos deixar elas pregarem. Se elas querem pregar e os jovens não querem, deixa essas crianças pregarem. E irmãos, foi maravilhoso. Diz que cada noite tinha mais ou menos 70 pessoas. Dessas 70, 35 não eram cristãs, não eram adventistas. No final eles batizaram 27 pessoas. Essas crianças, em uma semana de oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes um pai não vem na igreja para ouvir o pastor, o sermão do pastor, o sermão do famoso de tal, o sermão do outro, mas ele vem para assistir seu filho pregando. Então Deus usa crianças e Ele faz coisas extraordinárias. As crianças podem pensar, eu sou muito novo, eu não sei nada ainda, eu tenho muito que aprender. Deus pode usar aquilo que você tem. Deus pode usar você em todos os seus ministérios. Nós estamos agora em 10 dias de oração, não é isso? 10 dias de oração. E há pessoas que são chamadas para o ministério da oração. Certa vez uma mulher ouviu um pastor pregando. E o pastor pregava tão mal que impressionou ela. Ele pregava muito mal. Ela falou assim, coitado desse menino. Ele fez teologia e ele prega mal e ele não tem talento para isso. E ela falou, vou começar um ministério de oração por ele. E ela começou a orar por esse menino, a orar por esse menino, a orar por esse menino. Esse menino se tornou o Billy Graham. Existe lá no museu, onde tem um museu dele, das coisas dele, existe um lugar especial para essa mulher, essa Elizabeth, que orou por ele por 20 anos. Orou por ele em todos os lugares que ele ia, em todas as convenções, em todos os lugares de evangelismo. Ah, irmãos, que maravilha seria se todos os pastores tivessem pessoas que orassem por eles. Seu pastor talvez não seja o pastor que você gosta muito, ore por ele. É um pastor que você gosta, ore por ele. É um pastor que fala muito, ore por ele. É um pastor que fala ruim, ore por ele. O poder não está no pastor, o poder está na oração. Então, existem pessoas que são chamadas para o ministério da oração. E existem pessoas que são chamadas para o ministério do DVD. Já ouviram falar? Ministério do DVD? Eu ouvi uma história fantástica pelo pastor McPhillen. Diz que ele veio aqui no Brasil, numa conferência, e aí falaram para ele, nós temos que te apresentar o Ramon. Ramon, ele é um cara brilhante. Ramon era um carinha assim, baixinho. E ele falou assim, esse cara é brilhante, esse cara levou esse ano 1.200 pessoas para Jesus.
E o pastor McPhillen falou, eu tenho que conhecer esse cara, é um baita de um evangelista. E quando levou esse rapaz, esse homem para conversar com o pastor McPhillen, eu vou te levar lá na frente, na conferência, na frente de todo mundo, para dar um testemunho. E ele falou, bora pastor, vamos lá. E quando chegou lá na frente, o pastor, fala como é seu método. Ele falou, meu método é muito simples. Primeiro eu sorrio. E ele falava para a multidão, sorriam. E a multidão sorria. Aí ele falava, depois eu faço assim. E o pastor McPhillen falou, como? Não, depois eu faço assim. E o pastor McPhillen falou, esse cara está ficando doido. Como assim? Não, pastor, faz, vamos todo mundo, fazendo assim. E aí todo mundo fez. E ele falou, e depois eu faço assim. E aí ele falou, tenho certeza. E ele falou, mas como assim? Ele falou, não, pastor, é que eu faço assim. Eu sorrio e convido as pessoas para ir na minha casa. Depois eu aperto o play, eu aperto para começar e coloco o DVD e pronto. Ele não falava nada. Ele não pregava nada. Quem pregava era o DVD. Ele tinha um ministério. E o ministério do DVD dele trouxe 1.200 pessoas para Jesus em um ano. Ele abria casa, abria garagem, abria estacionamentos. Ele abria onde fosse e levava o seu DVDzinho lá. Talvez ele não tivesse nenhum dom, mas ele tinha o dom do DVD. Eu não sei qual é o ministério que Deus está te chamando, mas há um ministério para você, onde você pode influenciar pessoas. Por final, Deus não apenas usa pessoas simples e faz coisas extraordinárias, não usa apenas métodos simples e transforma em coisas maravilhosas, mas Deus também usa momentos simples. Abra agora em João 12. Em João 12, Jesus havia pregado, e no versículo 20 nós lemos, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia de festa. Dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe então foi logo dizer para André, e André e Filipe disseram, e André e discípulos disseram a Jesus. Jesus respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Mais uma vez, André levava alguém para Jesus. E o interessante dessa passagem é que os gregos estavam procurando Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica lutando com uma pessoa por tanto tempo e a gente não percebe que Deus é que levanta os momentos. Eu havia uma pessoa, lá onde eu morava, nos Estados Unidos, que eu queria tanto falar com ela e pregar de Jesus. Então eu dava DVD, dava livro, no outro dia sempre eu via no lixo. Eu falava, poxa, que mulher mais antipática, né? E eu sempre tentava atraí-la e nada funcionava. Mas aí eu comecei a orar por aquela mulher. E eu falei, Senhor, a gente precisa alcançar essa mulher de alguma maneira. E eu tento ser simpática, levo o pão, faço o que for, mas a mulher é irredutível. E eu orei tanto que apareceu um furacão. Eu nunca pensei que Deus ia ser tão drástico, né? Mas aconteceu um furacão. E por 20 dias não havia luz na Flórida. Exatamente lá onde a gente morava. E nesses 20 dias a gente, brasileiro, tudo despreparado, né? Nós não tínhamos preparado nada. Os americanos tinham preparado água, comida, a gente só tinha preparado miojo. E nós estávamos ali, só que meu irmão trabalhava num lugar que a gente tinha um gerador de energia. E aquela mulher então perguntou se a gente não podia emprestar o gerador de energia para ela. Foi a primeira vez que ela veio falar com a gente. A gente disse, pode. E quando ela veio devolver, ela viu que a gente estava cantando. O Fábio estava no violão. E a gente estava cantando e tocando. Eu ainda era solteira, o Fábio estava lá com o violão, para o meu pai, que também não é adventista. E estava tendo um momento muito gostoso. Ela falou, eu posso participar? E a gente falou, pode. E naquele momento simples, Deus conquistou o coração daquela americana dura. Um momento que Deus levantou. Na Califórnia, existe uma faculdade estranha. É uma faculdade de surfista. Você acha que não existe isso, né? Mas pode procurar, é verdade. E nessa faculdade eles ensinam tudo. Eles ensinam como você se equilibrar, ensinam como você fazer a onda. Eles ensinam todas as coisas de como ser um bom surfista. Só tem uma coisa que eles não ensinam. Eles não ensinam como fazer a onda. Porque quem faz a onda é Deus. Então, irmãos, Deus é que faz a onda. A gente não precisa levantar momentos, porque quem levanta os momentos são Deus. A gente só precisa estar pronto para os momentos. Então a nossa oração é, Senhor, me dá o momento. E me dá a sabedoria de saber em que momento chegar. Talvez hoje desse sermão você possa ter pensado, o que eu vou levar disso tudo, né?
Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele quer trabalhar com a sua igreja. Quem vai finalizar a obra é a igreja. Um homem chamado Bart, um ateu, ele escreveu num livro que ele gostava de vir à igreja, porque a igreja era um lugar com banco confortável, com ar-condicionado e com música. E ele falou, o melhor lugar para ir depois de um dia que você bebeu, porque é um lugar confortável para ficar. É um lugar onde a mensagem é uma mensagem qualquer, uma música qualquer, e é um lugar bom para você dormir. Esse homem escreveu isso. Sabe, irmãos, esse homem está completamente errado. Porque a igreja, imperfeita como ela é, cheia de falhas, porque nós somos cheias de falhas, ela é ainda o instrumento que Deus usa, o instrumento que Deus vai usar para terminar a obra. Ela, junto, eu e você, que somos a igreja, é que iremos terminar a obra. A verdade é que Deus não pode abençoar uma oração que não foi feita. Deus não pode abençoar um estudo bíblico que não foi dado. Deus não pode abençoar um evangelismo que não aconteceu. Deus precisa de pessoas não talentosas. Deus não precisa, muitas vezes, de pessoas intelectuais ou teológicas. Mas Deus precisa de pessoas que estão dispostas a oferecer tudo o que tem, para que Ele possa fazer, através dela, coisas extraordinárias. Que Deus possa abençoar você, sendo 6 ou 60, 8 ou 80. Que Deus abençoe você, para que você seja um André neste mundo, neste lugar, na sua comunidade. E que você sempre tenha uma missão, trazer alguém para Jesus. Deus abençoe vocês. Dizer a alguém que tudo se perdeu, sem direção, jogado ao chão, ninguém que estende a mão. O que dizer a alguém que não se sente alguém, lutando para conseguir provar seu valor aqui, apenas um entre nós. O que dizer a alguém sem lar, que não consegue mais voltar, sem rumo, sem controle ou direção, que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera sua graça. Dizer a alguém que o seu limite alcançou, triste em meio à dor, não sabe qual será o seu fim. O que dizer a alguém que o muro construiu, deixando a separação trazer dura solidão, difícil de derrubar. O que dizer a quem viveu, colhendo o mal que semeou, sem sonho, sem prazer, tudo acabou. Que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E
E antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera sua graça. Não voltar, siga teu caminho, tente mais, não está sozinho. Que não há vale, não há escuridão, nem sofrimento que supere a graça de Jesus. Não há momento, não há distância ou dor no coração que Ele não resolva. E antes que você desista de lutar, e antes que você desista de lutar, e antes que você desista de lutar, se lembre, nada supera sua graça. Pai eterno, Deus bendito, louvado e engrandecido seja o seu nome por tudo que o Senhor és. Pai querido, obrigada porque realmente nada supera, ó Pai, a tua graça. Porque o Senhor nos olhou, nos amou e a despeito das nossas dificuldades, defeitos e fraquezas, o Senhor ainda, ó Pai, está no negócio de usar pessoas para trazer outras pessoas para ti. Obrigada por essa responsabilidade que o Senhor nos concedeu. E obrigada por todo o poder que o Senhor nos dá para que ela seja realmente, ó Pai, feita na vida das pessoas. Para isso, ó Pai, nos ajude a nos achegarmos mais a Ti. Nos ajude, ó Pai, a termos interesse pelas pessoas. Seja na escola, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, seja com o nosso vizinho. Que a gente, ó Pai, olhe para cada pessoa como Jesus olhava, como um pretenso morador do lar celestial. Ó Pai querido, abençoe essa igreja, dá poder, que ninguém aqui, ó Pai, fique trancado dentro da igreja, mas que, ó Pai, a sua vida possa ser poderosa aonde quer que eles estejam. Abençoe a cada um desses meus irmãos, abençoe-os nessa semana, é que eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém. Queridos, queremos desejar a todos uma boa noite. Não esquecemos dos 10 dias de oração. Vamos orar, vamos fazer a leitura. E o nosso próximo encontro, quarta-feira, 19h30. Boa noite a todos. Deus abençoe.